Em nome de Jesus, você que tem a sua Bíblia, livro de João, por favor. Amém? Amém, gente? Amém. João capítulo 6, versículo 22. João capítulo 6, versículo 22, o título da leitura diz: Jesus, o pão da vida. E a palavra, ela dá o exemplo do pão, que é o alimento que geralmente ele não falta na mesa do homem. Só que com essa palavra, Jesus ele quer mostrar que ele é o verdadeiro pão da vida, é aquele que dá a vida. Mas não somente o fato do homem ele respirar, mas é aquele que sustenta a cada um de nós todos os dias da nossa vida, aquele que nos põe de pé todas as manhãs e em todos os momentos da nossa vida, que é Jesus. Amém? Pai, dá-nos a direção da Tua Palavra, que através, meu Deus, da Tua Palavra, sejamos abençoados nessa manhã, meu Deus, que o Senhor possa abrir nossa mente, nosso coração, para que possamos entender o verdadeiro sentido dessa palavra e que sejamos abençoados pelo seu poder, em nome de Jesus. Amém. Diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar notou que ali não havia senão um pequeno barco e que Jesus não embarcara nele com os seus discípulos. Tendo estes partido sós, entretanto, outros barquinhos chegaram de Tiberíades, perto do lugar onde comeram pão, tendo o Senhor dado o quê? Graças. Quando, pois, viu a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram o barco e partiram para Cafarnaum à sua procura. Tendo encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu-lhes Jesus: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes o quê? Sinais, mas porque comestes do quê? Do pão, e vos saciais, ou vos fartastes. Quer dizer, Jesus ele foi direto. Para quem não entendeu, vamos usar o português claro, que esse episódio aí foi logo depois que Jesus ele havia feito a multiplicação de pães e o quê? E peixes. Quer dizer, Jesus ele estava lá diante do povo que não tinha nada para comer. Jesus, preocupado com o povo, agradeceu ao Pai pelos pães e peixes que tinha, e o povo se alegrou e saciou a fome deles. Só que no dia seguinte
viram que Jesus não estava ali, e geralmente onde Jesus estava, a multidão também, porque estava, mas ali havia acontecido algo que havia entristecido o coração de Jesus, que foi exatamente, se fôssemos isso há mais de 2000 anos atrás, mas se fosse nos dias de hoje, a tristeza de Jesus era muito maior do que a tristeza desse dia. Porque quando o povo viu que Jesus não estava ali, eles começaram a procurar Jesus, tipo, aonde ele está. Mas tinha um motivo deles estarem procurando Jesus. Quando eles viram Jesus, eles perguntaram: quando chegastes aqui? E qual foi a resposta de Jesus? Ele disse, e foi direto, engraçado: vós me procurais não por causa dos sinais, mas vocês estão me procurando por causa dos pães e dos peixes. Ou seja, Jesus, ele de certa forma chamou o povo de quê? Interesseiro. É aquela pessoa, é aquele amigo que ele te procura quando ele precisa de alguma coisa sua, ou está precisando de algo, ele te liga, ele, sei lá, alguma coisa. E aí, quando você sabe que tem alguém que te procura simplesmente porque, não por causa da importância que você tem, mas por causa daquilo que você tem a oferecer para ele. E aí tem gente que procura simplesmente por causa disso, te liga por causa disso. Nós percebemos isso em muitas pessoas, às vezes, que se aproximam da gente, o interesse delas. Imagina Jesus, que ele sabe de todas as coisas. Imagina, por exemplo, Jesus na igreja atual dele, na igreja atual de Deus hoje, onde as pessoas elas buscam a Deus não por causa da palavra da Bíblia, mas quantas pessoas elas buscam a Deus por causa do pão, ou por causa dos milagres, por causa das bênçãos, por causa do emprego que ela precisa, por causa da cura que ela precisa. Nem tanto que a maior prova disso é que quando a pessoa ela sente dor, o primeiro nome que ela pensa em gritar é o nome de Jesus. Quando ela está passando por uma situação difícil, o primeiro nome que ela grita é o nome de Jesus, porque ela sabe que Jesus vai atender ela, que Jesus vai livrar ela do mal, vai protegê-la do mal. E muitas das vezes Deus, ele até protege, ele livra e cura. Só que ele sabe que aquela pessoa, ela está procurando ele é por causa das bênçãos. Ou seja, guarde essa frase e nunca se esqueça. Muitas pessoas elas não buscam mais a Deus hoje por Deus ser o Salvador da vida dela, mas buscam a Deus porque Deus é o abençoador dela. Ela sabe que Jesus vai curar, ela sabe que Jesus vai libertar, vai prosperar, vai dar para ela aquilo que ela precisa, aquilo que ela tem pedido, aquilo que ela tem buscado. Nem tanto que quando uma pessoa que ela não é cristã de verdade, você pergunta para ela assim: você está indo para a igreja? Fazer o quê? Está indo para onde? Ela diz assim: vou para a igreja buscar a minha bênção. Mas a maioria das pessoas, elas idealizam a sua bênção materialmente falando, não é a bênção espiritualmente falando. Nem tanto que quando ela vai na igreja e ela não vê as coisas acontecer, quantas pessoas já disseram assim: olha, eu vou parar de ir na igreja, porque eu estou indo na igreja e não está adiantando o quê? Nada, porque ela não busca a Deus pelo que Deus é, mas ela busca a Deus pelo que Deus tem para dar para ela, para oferecer para ela. Deus tem a cura, ela vai buscar o quê? A cura. Deus tem a prosperidade,
a prosperidade. Deus tem a paz, ela vai buscar a paz, mas ela não busca a Deus porque ela quer ir para o céu, ela não busca a Deus porque ela quer a salvação da vida dela. Então, muitas pessoas elas estão buscando a Deus, só que elas não querem compromisso com Deus, não querem se casar com Deus, caminhar com Deus, renunciar às suas próprias vontades para que a vontade de Deus prevaleça na sua vida. O ser humano está assim hoje em dia, distante de Deus, e quando Deus não atende os seus caprichos, é igual a criança mimada que se o pai não der para ele aquilo que ele quer, ele se desmancha em chorar, se joga no chão. Quando o pai não faz o que quer, ele não para. E depois que ele tem os seus pedidos atendidos, ele está mais preocupado com a vontade do Pai, porque envolve interesse. Então a igreja de hoje em dia, infelizmente, são essas. São as pessoas que elas buscam a Deus simplesmente por interesse naquilo que Deus tem a fazer por ela, para ela. Jesus, percebendo que vós me procurais, não porque viste sinais, mas porque vocês comeram dos pães, vocês se fartaram e agora vocês querem de novo. Se fosse no dia de hoje, se o pastor dar uma resposta dessa para alguém, o pastor ignorante, é bruto, ou sei lá, alguma coisa assim, ou qualquer pessoa que falasse isso. Mas Jesus, ele foi direto porque ele sabia estava acontecendo, e diz mais assim, versículo, qual versículo paramos? 7, 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai confirmou com o seu selo. Dirigindo-se, pois, a ele, perguntando: que faremos para realizar as obras de Deus? Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi o quê? E quem era enviado de Deus naquele momento? Não era Jesus? Então vamos lá. O povo então não cria em Deus. Por que eles não criam? Porque eles não viam Jesus como um Salvador. Ele via Jesus simplesmente como um multiplicador de pães e peixes, mas não reconhecia Jesus como Salvador da sua vida ou da sua alma. Por isso que Jesus, ele diz: quem fazer a obra de Deus é crer naquele que por ele foi. Ou seja, eles tinham que crer que Jesus era o Filho de Deus e que Jesus estava ali por uma missão, que era não somente de multiplicar os pães e peixes, curar, libertar, mas acima de tudo salvar a vida deles e livrar a alma deles do inferno. No mundo que nós vivemos hoje, as pessoas não veem Jesus assim, gente. Elas veem Jesus como se ela chega numa pizzaria, por exemplo, e ela vai bater o dedo e vai ver um garçom atender ela e vai dizer assim: pois não, você quer o quê? Ah, eu quero uma pizza. Daqui a 30, 40 minutos a pizza chega. É o garçom. O garçom está ali para servir naquilo que a pessoa ela tem necessidade. E, infelizmente as pessoas elas veem Jesus assim. É o garçom. É aquele que
Vai pedir a cura e Jesus vai dar o quê? A cura. Vai pedir a prosperidade e Jesus vai dar a prosperidade. Vai pedir o emprego e Jesus vai dar para ela o quê? O emprego. Mas se Jesus não der, a igreja não presta, o pastor não presta, vou procurar outro lugar, nada para ela tá bom. Porque essas pessoas representam o filho mimado, que quer que o pai faça e atenda todos os seus caprichos. Caso não atenda, não vou mais, não faço mais. Ela não tem o coração de Jesus, ela tem o coração nas bênçãos de Jesus. Quais são as principais riquezas do ser humano hoje em dia? É o dinheiro, é o carro. Não que isso seja pecado, tá, gente? Você ter dinheiro, carro, casa, o que seja, não tem nada a ver com o povo. Espero que você entenda. Mas o Deus de muitas pessoas é isso. Enquanto elas têm dinheiro, elas se alegram, elas sorriem, elas estão contentes com todo mundo. E muitas pessoas, enquanto não tocam na ferida dela, na igreja elas estão adorando a Deus, mas tocou na ferida, já não serve mais, já não está bom mais, já tem algo incomodando. Porque as pessoas elas não querem mais ouvir aquilo que elas precisam, aquilo que elas têm necessidade de ouvir, mas elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir. E hoje as pessoas elas querem ouvir as revelações dizendo: Jesus vai dar um carro para alguém aqui, e aí a igreja pula, rodopia, faz tudo isso. Mas ninguém está preparado para quando a revelação é verdadeira e a revelação vai dizer assim: olha, Jesus está me mostrando que você vai passar por uma grande prova, mas você vai vencer essa prova. Ela já começa a dizer assim: ah, não, assim não dá. Elas não querem ouvir a verdade. Mas se falar que vai dar um carro, pula e a base da igreja volta a cair. Porque elas querem ouvir isso. Ou seja, elas não estão prontas para ouvir a verdade, elas estão prontas para ouvir ilusões de homens iludidos. Porque pessoas iludidas são capazes também de iludir outras pessoas. Pessoas interesseiras, elas são capazes de fazer outras pessoas também interesseiras. Você vai dar isso para Deus e Deus vai te dar aquilo. Quer dizer, é o evangelho da barganha, da troca. Deus vai te dar isso, você vai dar isso para Deus e Deus vai te dar isso. E aí a pessoa faz porque ela acredita que Deus vai dar, porque ela está dando aquilo. Quantas pessoas, por exemplo, elas não ofertam imaginando assim: eu vou dar uma oferta de X e Deus vai me dar uma casa, vai me dar um carro, vai... Gente, eu sou daqueles que eu acredito, sabe por quê? Por exemplo, quem não tem casa própria, qual é a maior vontade de uma pessoa que não tem uma casa própria? Não é ter uma casa? Mas deixa eu fazer uma pergunta para você, você que responda com sinceridade: é todo mundo no mundo que vai ter uma casa? Não. Tem gente que vai viver a vida inteira, vai morrer e não vai poder realizar o sonho de ter uma casa própria, mas vai morar com Deus no céu. É todo mundo que vai ter um carro? Não. Tem gente que vai morrer, não vai ter um carro, mas vai morar com Deus no céu. Vai morar com Jesus. Então, é mais ou menos assim: eu quero que Deus ele me dê uma
casa, mas se Deus não me der casa, e se eu for morar na casa celestial, no reino celestial, no reino de Deus, já estamos no lucro, já está bom demais. Porque aqui na terra tudo é passageiro. A casa que você tem é passageira, a vida que você tem é passageiro, o dinheiro que você tem é passageiro. E eu canso de dizer isso para a igreja: se você morrer, vão falar de você durante uma semana, bota aí um mês aí, vai ter gente chorando por você, talvez, dependendo se você for uma pessoa boazinha, vão chorar mais tempo, não é assim? Mas daqui a pouco você vai ser só lembrança, fulana, fulano, mas os seus bens não. Sempre vai ter gente brigando por eles. Até quando o rico morre, aparece filho que não teve com não sei quanto tempo atrás, aparece um amante que tinha, um marido que tinha, uma mulher que tinha, e não, eu quero um pedaço, eu quero isso, eu quero aquilo, porque todo mundo quer desfrutar de alguma coisa. Ou seja, ninguém nem fala mais com carinho daquela pessoa que morreu, mas vai falar: não, a casa tal é minha, o carro tal é meu, isso é meu. Porque a mente do homem é materialista. O ser humano, ele é materialista. Ele quer os bens da terra, que não tem pecado nenhum. Se você não tem um carro, lute pelo carro. Não tem uma casa, lute pela casa. Se Jesus tiver que te dar, Ele vai te dar condição. Ele vai abrir portas aonde não tem portas. Ele vai mover céus e terra para te dar. Mas não coloque isso como base principal para a sua sobrevivência nesse mundo, porque isso não é mais importante do que você ter o seu nome inscrito no livro da vida. Amém? Isso não é mais importante. E diz mais, 29, respondeu Jesus, 30, então lhes disseram ele: que sinais, olha só a ignorância desse povo, que sinal fazes para que vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Quer dizer, aqui eles mostraram que eles não criam em Jesus, e mostraram assim que eles estavam preocupados com o quê? Com barriga. Aí a primeira pergunta: qual o sinal das obras de Deus? Poxa, eles acabaram de comer o pão, os pães e os peixes no deserto, e perguntam: que sinal? De onde vem tanto pão para aqueles ignorantes comerem? Que a pessoa, ela não para pensar como que eles comeram, se fartaram, todo mundo, homens, mulheres e crianças, mais de 5.000 homens. Como que eles comeram, sendo que tinha alguns pães e alguns peixinhos, não tinha mais nada? Se nós formos olhar aqui, 5 pães e 2 peixinhos, dá para quantos de nós aqui? Se botar um por um aqui, acabou. O Pedro comeu quase 2 ontem à tarde. A Leidiane comeu mais uns 3, pronto. Acabou. Não, não é verdade? Somente quando tudo é quentinho, aí pronto, acabou. Você come e não percebe? Mas aí eles queriam saber quais eram os sinais. E disseram: os nossos pais comeram o maná do céu. Ou seja, até agora a gente não comeu o quê? Olha
pães e os peixes que vocês comeram algumas horas atrás. Quer dizer, mas quando a pessoa, espiritualmente falando, ela é cega, e é cega para as coisas de quem? Porque tem coisas, tem gente que só não entende as coisas de Deus, mas as coisas do mundo, beleza, não tem que entender. É maravilha. Quando se fala das coisas de Jesus, finge até demência. Não estou entendendo. Mas é assim? É assim. Mas você tem que explicar, você tem que. Deus queria um sinal, sendo que o sinal Jesus já tinha dado para eles lá no meio do deserto, quando eles comeram do pão, dos pães e dos peixes, e sobraram alguns cestos cheios de pães para eles comerem depois. No mínimo, uma pessoa, um homem comum não pode fazer isso aqui, não, gente. Se não tiver parte com Deus, não tem como isso, o quê? Acontecer. Tem que ter parte com Deus, tem que ter parte com a luz. Se não tiver parte com a luz, não tem como fazer com que esses pães sustente tanta gente e ainda sobra ainda. E diz, para concluir a leitura, diz 32, replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai. Quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce da onde? E dá vida a quem? Ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse o quê? Mas quando eles disseram assim: Senhor, dai-nos sempre desse pão, eles se converteram assim para querer Jesus. Eles estavam pedindo assim: ó, não deixa nunca esse pão faltar para nós, ou seja, que a gente sempre tem para comer. Mas eles ainda não estavam conseguindo entender que eles estavam diante do pão do que? Da vida. Porque Jesus, ele foi enviado ao mundo para saciar a fome do mundo, para saciar a fome das pessoas que ali, o que? Que ali estavam. Esse era o propósito de Jesus e o motivo que Jesus, ele foi enviado para o mundo. Então, ou seja, o verdadeiro pão da vida é quem? É Jesus. O que dá a vida não é aquele que nós nos alimentamos todos os dias quando sentamos na nossa mesa. Amém? Não é. Não é. O verdadeiro pão é Jesus, quando ele se faz presente no nosso quê? Coração.